Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, sócio da Consupaz, uma consultoria de gestão empresarial. Hoje teremos o prazer de conversar com Bruno Bazanella, sócio fundador da Farofa Consultoria, uma empresa que vem se destacando consideravelmente em desenvolvimento humano e aceleração junto às empresas. Bruno vai contar um pouco de sua trajetória e também compartilhar conosco alguns temas relevantes referente a mudanças de cultura organizacional nas empresas. Bruno, é um prazer estar conosco. A gente fica muito feliz de estar compartilhando conosco aí um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência para os nossos leitores. Seja muito bem-vindo, Bruno. Oi, Ari, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz aí com o espaço. E é uma felicidade estar aqui batendo um papo contigo para a gente falar um pouco sobre a carreira, sobre o momento. Então, estou muito feliz aí. Muito legal, Bruno. Bruno, antes de tudo, tu pode compartilhar conosco um pouco da tua trajetória profissional, um pouco do teu desenvolvimento, né? Como você chegou a esse estágio aí de apoio, tanto na cultura, desenvolvimento humano, junto às empresas, principalmente pela tua idade de ser um líder extremamente jovem, né? Que apoia grandes empresas, né? Empresas renomadas aí para a transformação dessas organizações. Legal, obrigado pelo jovem, né? Eu estava comentando com o Éden, quando ele fez o convite, que eu preciso utilizar cada vez mais esse adjetivo, enquanto ele é válido. Quando eu for jovem há mais tempo, eu vou ter que colocar o mais tempo junto. Eu vou, então, fazer uma breve linha do tempo, assim, porque eu tive uma trajetória de bastante tempo dentro de uma organização, que é a Randon Corp. Eu falo sempre sobre a Randon Corp porque eu entrei lá um gurizinho, né? Sou do Rio Grande do Sul, o gurizinho já me denuncia, mas eu tive a oportunidade de aprender muito sobre gestão, sobre mapeamento de processos, inclusive foi lá onde eu conheci o Éden, a Consupaz, e eu trabalhei, fiz uma história, né? Construí uma história profissional dentro da Randon Corp de quase 12 anos. Então, a minha história, a trajetória de mudança de cultura, de evolução da Randon Corp, ela tem vários pontos de convergência, né? Onde a gente tem aí um legado profissional de implementações de tecnologia, de revisões de processo, de projetos estratégicos bastante importantes. E eu sempre fui muito curioso por entender por que em diferentes áreas, com os mesmos recursos, com as mesmas condições, as performances eram tão diferentes. E acabei me apaixonando por desenvolvimento humano, né? Por entender o que diferenciava uma equipe da outra, uma liderança da outra. E foi aí que eu comecei a aprofundar o meu conhecimento nesse tema que é desenvolvimento. Então, eu sou administrador, eu tenho uma especialização em gestão por competências, e depois, um pouco mais tarde, eu decidi fazer um mestrado. Eu sou mestre em indústria criativa. Né? Depois de conhecer um pouco mais sobre essa temática de desenvolvimento, na época da minha formação, nós não falávamos tanto sobre cultura, né? Que é um tema que está cada vez mais em evidência, e eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto focado em cultura organizacional na Randon. Inclusive, essa iniciativa chamada Exo, depois ela se tornou uma unidade de negócio que existe hoje, chama Conexo, é uma plataforma de inovação da Randon Corp. Foi meu último projeto por lá. Depois eu fiz uma movimentação de carreira e tive a oportunidade de trabalhar numa outra gigante gaúcha, em outro segmento, que é a Lojas Renner. Então eu tenho bastante orgulho aí do meu passado profissional, né, nessas grandes empresas. E em algum momento eu percebi que empresas médias, empresas familiares também precisavam trabalhar os seus ciclos de planejamento, olhar para o futuro, ampliar, né, fortalecer justamente as suas competências, pensando em estratégia de futuro, e aí foi aí que surgiu a necessidade, né, o desejo de fundar a Farofa. Né? A Farofa é uma consultoria, nós estamos aí completando nesse mês de novembro de 2024 3 anos de atuação. É um bebê ainda, né, mas tenho bastante orgulho do que a gente está construindo na Farofa também. E além da minha atuação profissional como consultor, eu sou pesquisador, sou professor, eu gosto muito de entender e estudar sobre criatividade e desenvolvimento, mas para mim já não é nem trabalho, é quase hobby, sabe, Ari? Uhum. Muito legal. Agora você comentou
Farofa, né? É um nome curioso, né, Bruno? Então, assim, diferente, né? Pode comentar um pouco o porquê desse nome, Farofa Consultoria, né? Tem alguma influência com metodologia de trabalho? Enfim, compartilha com a gente, que a gente tem um pouco Claro. de curiosidade, né? Eu acho que isso que é interessante. E essa curiosidade foi um dos objetivos quando a gente criou a marca, porque para que a gente possa propor inovações, propor novos comportamentos, vocês que atuam com gestão da mudança sabem que as pessoas não querem mudar, né? Então, quando a gente fala sobre mudanças com os executivos, eles começam a se remexer na cadeira, né? E eu sempre que leio conteúdos, estudo sobre inovação, Uhum. eu me incomodo um pouco com os estrangeirismos, com a, a exaltação que a gente faz dos termos em inglês, que às vezes muito mais afastam as pessoas de um debate importante do que aproximam. Então, as nossas premissas, né, de criação de marca eram que a gente tivesse uma comunicação acessível, que a gente fosse democrático. E aí vou fazer conexões aí com a minha infância, né? Quem não tem uma memória afetiva, não tem uma receita de farofa em casa, né? Aqui, quando sobra um pedaço de carne de churrasco, um bife que a gente faz a mais no almoço, R$ 80 o quilo da carne não vai fora, né? A gente reaproveita, faz um carreteiro, faz uma farofinha. E a nossa metodologia de trabalho, ela parte desse princípio, né? De a gente aproveitar algo que a pessoa já tem, algo que ela já viveu, algo que ela já sabe, e combinar isso com coisas novas, né? Então, as coisas novas, que podem ser uma ervilha, um milho, uma batata palha, no nosso contexto de metodologia, são os novos conhecimentos, né? A gente combinar o que a empresa já viveu, cicatrizes, aprendizados, vitórias, com coisas que a gente precisa ensinar ela nesse novo ciclo de desenvolvimento. Então, Farofa vem dessa valorização com foco em brasilidade, né? Porque eu acho que não tem nada mais brasileiro do que uma boa farofa. Então, na nossa comunicação, a gente evita os estrangeirismos, os termos em inglês, e a gente trabalha com uma comunicação bem Brasil. Então, esse é o nosso posicionamento, e o nome está inspirado nessa forma de fazer, na metodologia que a gente acredita. Muito legal. Até compartilhando, né, Bruno? A gente, como você comentou, participa de alguns projetos de gestão da mudança, tanto para implementação ou de serviços compartilhados, ou de até um grande ERP. E dependendo da cultura da empresa, a gente sempre tem uma diretriz para evitar os termos em inglês. Acho que isso é importante para até facilitar e, de certa forma, não criar um obstáculo de até alguém que não sabe exatamente o que é aquele termo se sentir inibido para perguntar algo sobre, né? Então, acho que tem tudo a ver realmente de não só o nome da Constituição da Farofa, quando vocês pensaram em se algo realmente transformador, que transforma vários elementos em algo, inclusive, melhor, né? Como você disse lá, um pedaço de churrasco, outro dia, enfim, etc. Então, muito legal mesmo. E foi uma coisa realmente que é extremamente curiosa, né? O nome aí da consultoria que foi criada e com muito símbolo e com muito motivo, acho que é legal. Mas voltando um pouco no até o teu próprio desenvolvimento, né? Desenvolvimento acadêmico, e falando um pouco da trajetória aí da própria Farofa, a gente falou um pouco aí de desenvolvimento humano, né? Como desenvolver pessoas. Nós sabemos que isso já está em toda a literatura dos tripés de pessoas, processos e tecnologia, né? E a gente sabe a todo momento que pessoas hoje é um dos nossos maiores ativos dentro das organizações, né? Que o restante é o meio, né? Através de processos, através de tecnologia. E a gente sabe o quanto que a Farofa, ao mesmo tempo, ela apoia na inovação, fomentando, acelerando isso, ou transformação digital, enfim, dentro das organizações. Como que a Farofa atua hoje, especificamente, integrando o crescimento profissional, né, e pessoal das pessoas nesse ambiente corporativo, que hoje ele é bem, assim, digamos, dinâmico e competitivo, né? Relacionando isso ao processo de inovação, porque
Até inovação, tem vários conceitos, você sabe muito mais do que nós, né? O que realmente é inovação. Mas como a Farofa consegue estar apoiando o desenvolvimento pessoal dentro do universo corporativo? Legal. Sabe, Ari, que quando eu era criança, eu acho que eu era muito arteiro, eu ouvia muito assim, se acomoda, vai estudar, para quieto. O meu trabalho hoje é basicamente para as empresas dizer, participa, Ari, fala mais, inventa moda, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um contexto organizacional onde as pessoas acabam perguntando se elas estão bem e dificilmente elas respondem eu estou bem ou eu não estou bem. Elas têm respondido que estão na correria. E na correria não é um estado de espírito, né? Então eu acho que o principal desafio que nós temos no contexto atual do trabalho é lembrar as pessoas de que elas são pessoas, né? Então eu faço bastante crítica, assim, no discurso, todo mundo acha que pessoas são importantes, mas elas não estão no centro dos investimentos. As pessoas não são hoje consideradas no centro da estratégia de muitas organizações, né? Então, num primeiro momento, quando a gente fala sobre inovação, inovação é característica de coisa, né? Então eu tenho produtos inovadores, processos inovadores, mas as competências das pessoas é que permitem que a empresa crie produtos inovadores. E eu acho que ter essa clareza muda tudo, né? Então a gente pode atuar num primeiro momento, né, no convencimento e na preparação dos executivos para de fato colocarem as pessoas no centro de investimento de desenvolvimento, criando projetos de capacitação, de qualificação, não só de competências generalistas, mas das competências que são estratégicas para a companhia, né? Porque quando a gente fala sobre o desenvolvimento de competências das pessoas, a gente não está falando só sobre as competências de comunicação, as sociorrelacionais, a gente está precisando resgatar o conhecimento das competências de negócio também, de um bom business case estruturado, de como a gente argumenta, de como a gente vende os produtos internamente, né? Eu me considero um ótimo empreendedor, mas eu já fui muito intraempreendedor nas empresas que eu trabalhei, e eu acho que essa é uma competência que a gente tem que desenvolver, né? É isso que a Farofa se propõe, é a gente criar soluções que sejam personalizadas, mas experiências que sejam aplicativas na realidade das pessoas, né? Porque hoje, se a gente der um Google, se a gente ler PDF, se a gente conversar com o chat GPT, ele vai entregar um nível de conhecimento superficial ou não. Agora, as manhas, as nuances, né? As dicas de como fazer os assuntos avançarem, isso a gente ainda precisa trocar muito, né? É de humano para humano. E grande parte do resgate que a gente está fazendo é isso, assim. Então, em alguns contextos, é igual professor de educação infantil, sabe? É lembrar que tem que chegar numa sala e tem que dar bom dia para as pessoas, é pedir com licença, é dizer obrigado, é dizer, olha, eu posso te ajudar, me ajuda aqui. Esse nível de relação a gente tem enfraquecido, seja pelo contexto pós-pandemia, seja pela correria, e a gente às vezes negligencia o quanto a gente construir esse nível de relação vai trazer produtividade. Porque ambiente silencioso, as pessoas quietas, cada uma na frente do seu computador, a gente pode até se enganar com essa produtividade, né? Mas silêncio demais não é criativo, silêncio demais não tem estímulo. Então a gente faz um repensar com relação a práticas e ajuda as empresas a criarem projetos que sejam aplicativos, assim. Eu acredito muito, né, no PBL, na aprendizagem baseada em problemas reais, em metodologias ativas de aprendizagem e em soluções que são relativamente simples, né? Porque para que a gente possa falar sobre construir acordos numa equipe, a gente precisa sentar e fazer uma boa roda de conversa. Isso é muito mais efetivo do que qualquer dinâmica que a gente possa propor, qualquer combinação numa ferramenta que a gente possa propor. Então, eu acredito muito que a gente não consegue trabalhar e criar com pessoas que a gente não confia. E a gente está vivendo uma crise de confiança nas empresas, por uma série de questões, né? Então a gente está precisando resgatar habilidades sociorrelacionais básicas no nível de convívio
E quando a gente vai para os níveis de competências estratégicas, competências do negócio, isso é ainda maior, né? Porque hoje, se a gente pegar as lideranças intermediárias dentro de uma grande companhia, quem tem tempo de sentar e ensinar quem está chegando, né? Dedicar uma hora com paciência, explicar conceito, isso não acontece no dia a dia das organizações, as pessoas vão fazendo. Então, para mim, isso é uma missão da farofa, né? A gente conseguir criar estratégias que gerem valor, gerem consistência e tornem as equipes mais preparadas, né? Mais prontas para os desafios que a gente já está vivendo, né? A gente não está falando de futuro, a gente está falando de dia hoje, né? De realidade, de presente. Isso aí, legal. A gente está falando um pouco de pessoas, né? De realidade. Como que você vê o modelo atual de gestão de pessoas, né? Nesse mundo dessa velocidade da transformação gigante que a gente tem, nesse mundo que transforma os processos aí, altera os formatos de trabalho de uma forma muito rápida, que não temos o certo e o errado, temos o aplicável para aquele momento, né? E o nosso método tradicional, né, ou que a gente tem hoje de gestão de pessoas. Um pouquinho, eu acho que isso é legal estar compartilhando conosco aí, porque eu acho que é um desafio também, que a gente queria ouvir um pouco de você. Perfeito. Sabe que eu escuto muito, não só dos meus clientes, mas dos meus próprios colegas de recursos humanos, que essa nova geração ela não é comprometida, que essa nova geração não quer saber de trabalhar, né? E aí eu fico pensando, a nova geração que a gente está falando tem 18 anos. Por no mínimo 10 anos, eles acompanharam a gente chegando do trabalho, reclamando do chefe, da hora extra, falando que o trabalho não paga o suficiente. E agora a gente quer que eles cheguem no ambiente de trabalho desejando isso, né? Então, quem está ouvindo a gente aqui é responsável pela percepção que a geração atual tem do trabalho, né? Então, não adianta a gente ficar dizendo assim, a nova geração. Não, nós já fomos a nova geração de alguém, a nova geração é uma construção nossa, né? Então, a gente vai precisar se adaptar ao contexto, né? Não vai adiantar ficar reclamando, a gente até pode, mas a gente vai perder oportunidades, porque eu tenho muito claro para mim que o que vai travar o crescimento das empresas não é a falta de dinheiro, a falta de tecnologia, é a falta de gente. Já está fazendo. Então, quando eu olho para o desafio que as áreas de recursos humanos têm, é um desafio de adaptabilidade, porque se a gente for analisar as práticas que a maioria das empresas tem hoje, elas seguem o manual do Chiavenato, que é muito bom, que é muito útil, né, para que a gente possa ter processos estruturados, mas a sociedade mudou. Então, eu acho que talvez eu tenha uma vantagem competitiva nesse olhar, porque eu sou pesquisador de comportamento, né? Eu acho que todo profissional de RH e liderança precisa ser mais curioso, né, com relação ao comportamento das pessoas e menos juiz, né? Porque às vezes a gente senta na nossa cadeira e diz, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E eu acho que a gente precisa ter um entendimento de que talvez a gente não está enxergando a floresta, a gente está vendo um recorte, né? Então, eu vejo que as novas formas de trabalho, as pessoas quererem flexibilidade, questionarem os seus benefícios, são coisas que a gente gostaria de ter feito no passado, talvez. Não vou te colocar nessa roubada junto comigo, que talvez eu quisesse ter questionado no passado e eu não tive coragem, porque eu seguia uma cartilha da boa conduta corporativa que a nova geração quer questionar. Não quer trabalhar 8 horas e 48, 10 horas, não quer ser acionado depois do horário pelo chefe. Então, eu vejo que o grande desafio, de forma alguma, está nas pessoas aqui falando sobre esse comportamento, está nas empresas de mostrarem que o trabalho é importante, mas que o trabalho também pode ser um espaço onde as pessoas possam expressar, né, aquilo que elas querem. Então, a gente tem um grande desafio, né, não quero simplificar o desafio que a gente tem, mas é urgente que a gente pense em novas formas de fazer. Bruno, mas isso é difícil. Bom, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente ligava para o restaurante para pedir comida. A gente aprendeu a usar o aplicativo. Há 3 anos atrás, tu não tinha uma air fryer na tua casa ali. E tu dava jeito de cozinhar, usava o forninho. Né? Há 2, 3 anos atrás, tu não falava com... não vou falar o nome da Alexa aqui porque ela vai ativar.
Aham. Mas a gente se virava de outras formas. E é isso que a gente vai precisar fazer com relação à gestão. É utilizar novas tecnologias, ter um pensamento mais flexível para que a gente se adapte a um novo contexto. E são poucas as empresas que estão abertas a fazer isso, né? Então, quem despertar antes para essa necessidade, com certeza vai ter vantagem competitiva, né? E a gente precisa sair desse lugar, né, de responsabilizar o outro para pensar o que que nós vamos fazer. Eu acho que esse é o convite que a Farofa faz para as empresas, assim, né? Esse Uhum. esse problema, ele não é do outro, da nova geração. Esse problema é das lideranças que estão hoje dentro das empresas e vão precisar crescer e precisam desse talento da nova geração, né? Então esse é o convite, vamos construir juntos. Aí, perfeito, muito bom, muito bem colocado. E como você disse, né, não é nem do futuro, é para agora, né, que essa mudança está nesse momento, né? Falando um pouco aí, Bruno, sobre tecnologia, sobre modernização, a gente sabe que é muito natural algumas resistências ao novo, né? Principalmente o que vem a tecnologia. Como que a Farofa vem tratando isso nos seus projetos? Eu sei que não tem a receita de bolo, mas como que a Farofa trata isso nos seus projetos e nesse ambiente a todo momento que se retroalimenta de a toda hora estar procurando alguma oportunidade de melhoria ou a implementação de uma nova ferramenta ou de teste, né? Ou POC, né? Vamos fazer um teste, ver se funciona e vamos para o próximo e não funcionou, vamos para o próximo, enfim. Como que a Farofa vê isso hoje dentro das organizações e vê algumas ferramentas para estar facilitando isso? Não, perfeito. Eu acho que é um ótimo ponto, porque eu preciso daquela resposta de consultor, não é depende da situação. Porque talvez o primeiro ponto, que é uma crença minha e que eu trabalho muito na Farofa, no nosso time de consultores, é que assim, nós precisamos tornar algo que é complexo em simples. E às vezes, para a gente fazer isso, a gente precisa combater alguns mitos, né? Então, o que, que é o oposto dessa insegurança, né, dessa resistência? É as pessoas acharem que elas têm controle. Então, quando a gente olha para as ferramentas de planejamento, a gente tem a falsa sensação de que o nosso planejamento vai ser executado. As variáveis, as mudanças, elas sempre existiram, né? Se a gente olha para a nossa vida, para a nossa carreira, para o nosso orçamento, a gente coloca as informações ali, mas não é linear, né? Ah, eu escolhi fazer. O meu primeiro curso de graduação era publicidade e propaganda. Aí eu tive que mudar e replanejar minha carreira porque ele era um curso diurno, eu não estava conseguindo oportunidade de trabalhar. Poxa, mudei o plano e aí a gente vai se adaptando e vai se adequando. Eu acho que essa adaptabilidade, ela está sendo cada vez mais necessária, exigida, né, dos negócios, em todos os aspectos, porque são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando eu falo assim, tornar algo complexo simples, é porque às vezes as pessoas se apegam à mudança como alguma coisa fatalista. Meu Deus, agora as coisas estão mudando. Gente, as coisas estão mudando dentro da nossa casa, a gente não está nem percebendo. A gente está se adaptando, está fazendo acontecer. Então, a lamentação, né, reduzir esse tempo do vale, da reclamação, é talvez uma das primeiras ações assim que eu trato na minha emergência aqui na Farofa, né? A gente entender sim, tá mudando, é isso mesmo. E o segundo ponto é a gente trabalhar ciclos de aprendizado práticos, né? Então, assim, é um projeto de inteligência artificial. Vamos começar utilizando para coisas do dia a dia, num ambiente controlado, fazendo uma prova de conceito, um MVP, como tu falou, mas é a gente trabalhar muito essa experimentação para a gente reduzir as objeções, né? Porque tudo aquilo que é diferente do que a gente está acostumado, de fato causa alguma estranheza, né? Eu consigo lembrar que de algumas situações a gente vai falar sobre diversidade. Meu Deus, diversidade é um tabu ainda nas organizações. Cara, tu vai no mercado, tem diversidade. O que, que é o oposto da diversidade? Seria todo mundo igual, todo mundo parecido? Isso não existe, né? Nós somos únicos. Então a gente precisa combater o modelo mental que a gente tem de que algumas coisas estão controladas, de que algumas coisas são homogêneas, que elas de fato não são, né? Então eu costumo trabalhar muito com esses recursos, assim, no primeiro momento de
de construção e conceituação, né, do que a gente está falando enquanto desafio, e aí partir para ações um pouco mais experienciais para reduzir esse receio, esse medo, esse afastamento, porque tudo aquilo que a gente não conhece de fato causa, né, maior estranheza. E quando a gente fala sobre tecnologia, eu preciso acalmar os clientes também, né? Porque a cada 2 anos as empresas lançam uma tecnologia que vai mudar a nossa vida, né? Então pode ser a inteligência artificial, pode ser o metaverso, pode ser um monte de coisas. E é importante a gente ter essa clareza, né? Que a gente aprendeu a mexer no WhatsApp, a gente aprendeu a falar com a Alexa, a gente aprendeu a usar Air Fryer, a gente vai continuar aprendendo. Então, eu foco muito no processo de como as pessoas e os grupos aprendem, porque eu acho que é isso que é o grande diferencial, né? A máquina de escrever já foi uma revolução, o carro já foi uma revolução, e hoje a gente está tendo novas alternativas, né, para essas atividades. Então, quando a gente tem consciência de que nós somos criativos, de que nós somos inteligentes, e de que conversando a gente se entende, a gente tem meio caminho andado. Eu foco nisso, né, a gente preparar esse terreno e combater esses mitos, assim, de meu Deus, agora até passar café tem que ter inteligência artificial. Não é bem assim, né? A gente tem que colocar a tecnologia no lugar dela, né? Ela tem que trabalhar para nós, né? E eu acho que é isso que às vezes a gente se perde, assim, porque nós, como humanos, a gente quer sempre economizar tempo, economizar energia, a gente quer uma resposta rápida, né? Então tem coisas que são complexas. A nova geração, esse conflito intergeracional é complexo. Não vai adiantar a gente comprar uma pílula dourada que vai fazer todo mundo se entender. Tem que conversar, né? Então eu gosto de olhar muito para os processos que vão dar condição de a gente aprender, de a gente fazer essas discussões, porque a gente está num momento também dentro das equipes e das organizações, que a gente abre espaço para as pessoas participarem e todo mundo quer ter razão, né? E a gente vê isso refletido na sociedade, a gente vê isso refletido nos debates, e assim, eu gosto muito de falar para os meus clientes, né? E quem acha que está com 100% da razão já perdeu ela, né? A gente precisa abrir espaço para o contraditório, ter mais perguntas e menos certezas, e é dessa forma que eu tento desenvolver, né, os meus clientes para terem uma abertura para o aprendizado, para acolherem o que é diferente do seu ponto de vista, porque é aí que a gente aprende, é nesse lugar que com certeza estão as oportunidades. E hoje, na correria, a gente deixa elas passarem, né? A gente vai seguir o fluxo, esse é o convite. Muito legal. E como que todos aprendem, né? Eu acho que isso é essa troca, né, Bruno? Quem tem aí a oportunidade de trabalhar com consultoria, né, aprende tanto, né, quanto o próprio cliente, né? Eu acho que isso é muito legal. Acho que é uma experiência aí bem enriquecedora para todos, né? Quando a gente está nesse ramo, as trocas de experiências são coisas assim sensacionais. Sem dúvida, e sabe que eu tenho tido a oportunidade de conviver com algumas amigas que têm crianças pequenas, e eu olho para o comportamento das crianças e eu fico pensando que sensacional. É óbvio que os pais cansam, perdem a paciência, né? Mas a gente que interage pouquinho, a gente consegue observar e perceber assim, é outro sistema operacional, né? É uma facilidade, é um desprendimento. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouco mais inibido socialmente para fazer pergunta, para falar verdades, né? Eu queria poder voltar no tempo assim e conversar com a minha nona Ana, que morava lá em Roca Salles, o quanto de conhecimento, né, os nossos avós, os nossos pais têm, a gente às vezes desperdiça, não aproveita, né? Então, quando a gente fala sobre aprendizado, algo que eu tenho falado muito dentro das empresas, assim, vai aprender. Aprender não é só fazer curso, aprender não é só fazer o mestrado como eu fiz. Aprender na vida. É a gente ir num restaurante diferente, abrir um empreendimento na tua cidade, vai lá prestigiar o empreendedor, conhece a história dele, é a gente experimentar uma comida diferente, uma bebida diferente, é fazer uma viagem, é ter uma experiência, é lembrar de um amigo do tempo da escola e dizer, cara, não falo com ele há tanto tempo, vou ligar para ele, né? A gente tem inúmeras formas de aprender, né? E a gente aprende muito por aprendizagem relacional, assim. Te perguntar para as pessoas alguém com quem elas querem ser parecidas, elas vão lembrar. Agora, se tu pedir assim, alguém que tu não quer ser parecido de jeito nenhum, tu vai lembrar também. Então, a gente
precisa estimular essa reflexão para que as pessoas percebam que elas estão aprendendo a todo momento. Mas se a gente não parar antes de dormir e pensar assim, o que é que eu aprendi hoje, o nosso cérebro nem cataloga isso, né? Então a gente também precisa se estimular para lembrar desse aprendizado do dia a dia, que ele é tão ou mais importante do que o aprendizado técnico. Né? As questões técnicas a gente precisa trabalhar muito, né, dentro das organizações, porque passa o período da integração, que normalmente são 2 dias, 3 dias, uma semana, todo mundo tem que saber, né? Então, assim, passou uma semana, tu te vira aí. Então, a gente precisa também criar essas conexões, porque isso encurta caminho, isso reduz despesa, isso aumenta o pertencimento. Eu acredito muito nisso, né? A gente fortalecer relações, construir time, o aprendizado vai ser consequência dessa construção. Maravilha. Eu sei que a gente está quase praticamente no nosso tempo. Qual seria a mensagem para as empresas aí que querem inovar, a empresa consiga facilitar o sucesso dessa transformação, né? Pensando principalmente que possa estar mudando um pouco da cultura da empresa. Ah, legal. Sabe, Ari, eu acredito muito de que a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito, né? Fazer o básico bem feito. Claro que com farofa sempre combina, né? Mas quando a gente fala sobre os processos de desenvolvimento, a gente precisa ter a consciência de que desenvolvimento leva tempo, né? Por mais que a gente viva na correria, investir em cultura organizacional e desenvolvimento leva tempo, né? As pessoas precisam se dar conta, serem estimuladas, se dedicar, terem tempo de qualidade, para isso se transformar em produto e resultado. Então, eu tenho alguns exemplos de clientes que são bem interessantes, assim, para compartilhar. Na Cotrijal, a gente tem feito um projeto agora que chama Comunidade de Transformação, né? A Cotrijal criou um programa de ideias que chama Canteiro. A gente está ajudando eles a lapidar essas práticas de fomento à cultura de inovação. E eles perceberam que tinha 88 pessoas lá dando ideias, participando, mas que elas podiam ampliar sua potência, sua entrega para a cooperativa com algumas ferramentas. Então, nós criamos lá um conjunto de workshops para ajudar eles a aprofundarem as suas ideias com as ferramentas do design, trabalharem em prototipação, criarem estratégias de comunicação para a venda desses projetos. Então, eu penso que um bom caminho para uma entrega de valor para as organizações é criar uma estratégia consistente de desenvolvimento das pessoas. Porque não dá para a gente simplesmente olhar para o time e dizer assim: a gente precisa de uma nova avenida de crescimento, vocês precisam dizer para onde a gente vai. Não, essa responsabilidade é dos executivos. Agora, criar condições para que as pessoas tenham visão, ferramenta para fazer uma entrega mais qualificada e participar dessa construção, aí a gente tem uma coisa que faz muito sentido, né? Então, esse exemplo que eu tenho da Cotrijal, para mim, ele é o exemplo pronto, né, de uma estratégia consistente que tem o apoio dos executivos, dos superintendentes da cooperativa, lá na pessoa do Marcelo, por exemplo, e tem uma visão estratégica da Simone Rorig lá em DHO, que é a gerente de pessoas lá da Cotrijal. Né, eles estão trabalhando juntos para criar a condição, né, desse grupo da comunidade de transformação fazerem uma entrega de valor ainda melhor para a cooperativa, né? Isso não é um investimento de 2 meses, né? A gente está lá trabalhando, ajudando, lapidando, construindo uma visão de futuro, mas essa entrega ela começa a aparecer não só no nosso ciclo de desenvolvimento, mas nos projetos internos, nas contribuições que as pessoas dão, nas perguntas que elas passam a fazer. Da mesma forma, tem uma outra situação relacionada à cooperativa Santa Clara, onde a gente trabalhou com os níveis mais operacionais essa atenção ao colega, né? Essa percepção de se o colega está bem, se o colega precisa de ajuda, que ela é tão importante quanto as ferramentas do design de inovação. É esse resgate, né, da alegria de celebrar estar junto, porque o que acontece? Gente triste,
Gente solitária não consome os produtos da Cooperativa Santa Clara. A gente junta os amigos é para comer, é para celebrar. Então é um pouco dessa construção que a gente está fazendo por lá. Então, qual que é a dica que eu daria? Nós precisamos colocar as pessoas no centro da estratégia. Então, se você tem uma empresa de bebida, as pessoas querem celebrar quando elas se encontram. A gente precisa conectar a estratégia da empresa com o desenvolvimento dessa mentalidade, né? De celebrar e estar junto. Se tu tem uma empresa de transporte que transporta gente, as pessoas precisam estar conectadas com esse objetivo, assim, e tem formas de fazer, né? Só que a gente não pode ter uma estratégia de gente, de desenvolvimento, que ela está em desconexão com o negócio. Se a gente tem uma empresa de serviços, a gente precisa vibrar com o cliente, a gente precisa gostar do cliente, né? Não dá para ficar reclamando do cliente. Então, eu vejo que o grande desafio que a gente está vivendo é, de fato, de forma séria, pragmática, sustentada, colocar a estratégia de gente conectada com o negócio. Isso é a cultura entregando valor para as organizações, né? É nisso que eu acredito. E estamos à disposição, né, para as empresas aí que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, porque eu acho que a gente está, de fato, num momento onde as empresas precisam encarar, né, tratar a sua equipe como cliente, né? Então a gente precisa preparar as pessoas, ser tão atraente quanto a gente é para o cliente, oferecer condições para que as pessoas possam se desenvolver na empresa, enxergar o futuro que a gente está construindo, porque esse futuro também é responsabilidade delas, né? É sobre isso. Muito bom, Bruno, muito bom. Primeiro de tudo, só agradecer, né? E como você falou em aprendizado, né? Eu tive a oportunidade de participar aí com você em um evento algumas semanas atrás. Eu aprendi também aprendi com você, aprendi com a Farofa, né? De sempre agradecer esse tempo, né? Esse tempo aí, que a gente sabe que tempo é algo hoje também que a todo momento, né? A gente ouve muito, né? Puxa, como que eu priorizo o meu tempo versus tantas coisas, né? Nessa velocidade da transformação que a gente tem hoje. Então, primeiro agradecer em nome da Consulpaz, né, a tua participação, a tua disponibilidade de compartilhar esse tema que é extremamente importante e relevante, né, porque inovação, cultura, organizacional, mudança, né, de todas as gerações, né, que a gente fala de todas as gerações X, Y, Z, enfim, etc., que eu acho que é um desafio que a todo momento está no radar das empresas. E segundo, deixar um espaço aqui para você, para falar um pouco aí como que eu consigo me conectar com a Farofa, quem tiver interesse em estar entendendo um pouco mais como a Farofa pode apoiar, né, aí as empresas. Perfeito. Bom, eu sou Bruno Bazanella em todas as redes sociais, né? Quem quiser se conectar comigo, fica fácil de encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Mas eu tenho também o site da Farofa, né? www.farofaconsultoria.com.br e também a nossa página no Instagram. Nós produzimos bastante conteúdo relacionado à cultura organizacional, aos desafios que as lideranças estão vivendo. Então, entrando lá no site, vocês conseguem assinar a nossa newsletter para acompanhar, né, os nossos conteúdos também. Além, né, dos canais aqui da Farofa, eu vou aproveitar e vou contar, já que as pessoas podem contratar a gente como dupla sertaneja, né? E podem contratar a gente pela Rede Conexão Empresarial, né? Nós temos aí os nossos canais da Rede Conexão também, onde a gente trabalha aí a nossa inteligência, né, colaborativa e compartilhada de colegas de outras consultorias para ajudar as empresas a pensarem também sobre transformação digital. Então, além de contratar a Farofa separada, pode contratar a gente junto, né? Fazer uma boa dupla sertaneja aí, Bruno e Ari, olha aí, ó. Muito bem lembrado, Bruno, muito bem lembrado. E vai ser uma felicidade, assim, continuar essa conversa aí pelas redes sociais. Eu respondo lá no Instagram, eu respondo no LinkedIn, então estou aí acessível para quem se sentir tocado aqui pelas palavras, pelo debate, quiser continuar conversando. E eu só gostaria de encerrar, assim, falando que a gente precisa ter otimismo com relação ao futuro, acreditar que a gente tem a capacidade de construir essas soluções que hoje são um desafio para as empresas, né? Eu sou uma pessoa muito otimista com relação ao futuro, acho que tem muitos desafios e cada vez tem mais, mas nós temos condição
e talento, né, como indivíduos, de criar o que a gente quiser, né? A gente precisa cada vez se conectar com pessoas do bem, com pessoas competentes, como a gente tem feito lá na rede, né, para levar soluções de forma mais completa, mais integrada para os clientes. Eu acredito muito nisso e estou aí à disposição de quem quiser continuar essa conversa. Obrigado pela oportunidade, Ari. Muito obrigado, Bruno, e até a próxima aí, pessoal.